Olá, pessoal de Pitangueiras, começando mais um programa, Os Melhores de Pitangueiras, né? O programa Os Melhores, na verdade, né? A edição Pitangueiras, que todos já sabem, né? Que é um programa meu com o Sr. Rinaldo, que é o verdadeiro anfitrião da cidade. E o nosso programa é gravado toda semana, né? E toda semana a gente traz um convidado especial para falar histórias, né? De vida, histórias que venham servir de inspiração para as pessoas, coisas positivas, que o nosso intuito aqui é esse, levar positividade, levar coisas boas para a cidade, Pitangueiras, para a nossa região. E esse final de semana, qual o programa, né, é gravado, porém ele vai ao ar nos finais de semana, qual a nossa agência, né, através de tráfego, através das mídias, a gente pega e faz chegar no maior número de pessoas no final de semana, que é quando as pessoas estão em casa, buscando, né, olhar um pouco mais com paciência, com mais tempo o celular. Então tem aquele tempinho de poder ter um pouquinho de entretenimento, né? Então esse final de semana em especial é Dia das Mães, né? E com certeza vocês vão adorar o nosso convidado aqui, mais do que especial, que também vai estar levando uma mensagem positiva para as mães, né? E hoje, então, eu, Alexandre, venho aqui dizer um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? De Pitangueiras, de toda a nossa região. E gostaria que o senhor Rinaldo, né? O nosso anfitrião de Pitangueiras, falasse com as mães, né? Com esse final de semana tão especial, né, senhor Rinaldo? É muito especial, né? Porque a mãe é um ser tão iluminado e é toda a nossa essência de vida. A mãe é aquela que espera 9 meses o filho, que espera o filho chegar para almoçar, espera o filho para jantar, espera o filho chegar das suas noitadas, das suas badaladas, noites de badalações, e a mãe está sempre ali com o seu coraçãozinho, às vezes nervosa, a hora que chegar eu vou falar, mas a hora que chega é um abraço, é um carinho, e falam, claro, puxa a orelha quando necessário, mas você que tem a sua mãe, você que está com a sua mãe aí, não tenha só esse dia como o Dia das Mães. Tenha todo dia, todo momento, abrace, acaricie, beije. Não tenha vergonha de dizer o tanto quanto ela é importante para você e o tanto que você a ama. Falar de amor é muito bom, gente. E quando você não tem mais, no meu caso eu não tenho, é uma falta e é um vazio que não é fácil ser preenchido. É só Deus mesmo, na sua infinita misericórdia e bondade, para nos cobrir. Então que todos acaricie, abrace a sua mãe, que tenha um domingo assim extraordinário, que se dedique muito, que repense todo o caminho, todo o caminhar ao lado dessa guerreira, dessa maravilhosa mulher chamada mãe. Que todos tenham aí esse carinho, hoje, amanhã e sempre, fica o meu abraço, o meu coração aí com vocês, e que todos possam realmente valorizar e considerar e ouvir um pouquinho mais as suas mães, ter respeito, ter carinho. Aqueles que têm suas mães em lares de idosos, não esqueça, ela está lá te esperando, assim como ela te esperou uma vida inteira para te dar um almoço quentinho, um jantar, ela também está te esperando lá. Não esqueça, não deixa a tua mãe lá como um entulho, não. Vai lá dar um abraço. É o Dia das Mães, é um dia especial. Todo dia é Dia das Mães, é verdade. Mas esse dia é mais que especial, porque é denominado pela mídia, pelo nosso imenso Brasil, tudo como esse dia dedicado a elas. Então não esqueça a sua mãe nunca. Não faça pouco caso da sua mãe nunca. Ah, mas tem aquelas que não sabem ser mãe. Mas você tem que saber ser filho. O resto está tudo na mão de Deus. Deus abençoe gigantemente e um grandioso e feliz Dia das Mães a todos e a todas. Cuidando desse lar de idoso, Dia das Mães, elas ficavam aguardando essa visita. E o que eu via? Muitos iam e outros não apareciam. E nós ficávamos inventando marabolismo para alegrar o coração dessa mãe. Mas, gente, não tem como. Ela está aguardando esse filho ali para dar um abraço, esse filho amado. Então é isso que eu digo, gente, quem tem suas mães, lembra-se que ela está ali, é uma pessoa que te ama verdadeiramente acima de qualquer coisa. Ela não é um entulho, ela é um ser que te deu a luz. Então vá até ela, abrace, mostre o tanto que ela é importante para você. A gente entende que às vezes o dia a dia a pessoa não tem a possibilidade ou a condição financeira de tê-la ou de pagar um cuidador. Mas se está em algum asilo, então, por favor, pense com carinho e lembre, ali está alguém que te deu algo mais precioso, que é a vida. Sim. Então, vamos ser conscientes e ter esse amor
recíproco em nosso coração. Exatamente. E num final de semana tão especial como esse, que eu ia dizer, senhor Rinaldo, é o seguinte, é que são duas datas as mais especiais, né, no calendário do mundo, né? Que é o nascimento de Cristo, que é o Natal, até mesmo por conta também da mídia, né? O comércio, mas além dessa questão comercial, né, tem essa questão espiritual, que eu diria, né? Que é o nascimento de Cristo, que é no Natal, e a segunda principal data é o Dia das Mães. Né? São os momentos de reflexões, né? Porque Jesus está a todo momento em nós, em todos os segundos de nossa vida. Mas é um dia especial, para que seja lembrado de uma maneira diferenciada. Então, às vezes as pessoas falam, o que é Natal? Natal é um dia qualquer. Não, não é um dia qualquer. Não é, não. É um dia que realmente requer a união mais do que nunca da família, parentes que estão longe, quando é possível se reunir numa mesa, é uma data especial. A vida é muito corrida para tudo e para todos. Trabalhamos, dependemos de um mundo hoje muito, digamos assim, individualista até, mas um mundo que você tem que correr atrás, você tem que trabalhar muito, senão você não consegue cumprir com seus compromissos financeiros. E a gente acaba deixando para lá. E às vezes vai se encontrar só em velório, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar então que existe sim. Essa data ela é especial, não é um dia qualquer não. Não pense assim. E uma data especial, a gente não podia ter um convidado também que fosse diferente, um convidado especial. Ele está padre da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Pitangueiras. Estamos recebendo aqui hoje o padre Robert Ferreira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, padre. Fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho da sua história, levar um pouquinho da sua história para o pessoal de Pitangueiras, né, que faz menos de um ano que você está à frente da igreja de São João, né? Não, Nossa Senhora Aparecida, desculpa, que aqui em Sertãozinho, a igreja Nossa Senhora Aparecida fica no bairro São João. Então, fique à vontade para as pessoas que ainda não te conhecem, para poder saber um pouquinho mais da sua história. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, filho. Deus abençoe a todos, a todas. Como você disse, eu sou o padre Robert. Eu nasci em Viradouro, né, tenho 37 anos. E minha trajetória de vida, assim, uma família muito simples, né? Tive ali, né, tenho uma irmã, né? É casada, tenho um sobrinho, né, muito bonito. Meus pais estão vivos, né? Cresci ali, né, estudei ali, né, tenho amigos ali. Também a trajetória da igreja também me ensinou muito, me fez ser o que eu sou, né? Na vida na comunidade, na partilha com as pessoas, né? A vida. E ao longo desse caminho, né, estudei, fiz cursos técnicos, né? Até comecei em faculdade, mas aí não falou. E aí trabalhei em área de escritório, em parte de documento, depois passei para a área contábil, área de informática, né, também. E nesse âmbito de trabalho que eu tive na vida, assim, eu poderia ter tudo que eu quisesse, né? Foi me abrindo muitas portas, muitas possibilidades, né, para viver, né? Até mesmo constituir família, enfim, mas algo dentro de mim não estava muito quieto, né? Muita inquietação no coração e eu fiz um tempo grande de discernimento também dentro da igreja também para poder ver essa vida, né, sacerdotal, né, a vida do padre, né? Então eu passei ali, né, 4 anos praticamente assim fazendo um discernimento vocacional, né, antes de eu decidir entrar no seminário para ser padre ou não, né? Depois desses 4 anos, eu cheguei à conclusão de que realmente muitas coisas que eu estava vivendo, elas eram boas, me traziam uma satisfação, mas ainda um vazio dentro de mim, Então, esse vazio era praticamente essa necessidade de eu dar esse passo. E quando eu dei esse passo, parece que aí esse vazio ele começou a ser preenchido e aí hoje posso dizer que eu sou uma pessoa realizada naquilo que eu sou, né? Sou feliz, né? E depois desse tempo de discernimento também, a gente tem que passar o período da formação para ser padre, né? E
São praticamente 10 anos de 10 formação, anos, tá? né? Olha só. Não é de qualquer jeito Quer dizer, isso, então, né? As entre pessoas às vezes não estudo e têm ordenação. noção, né, do que é um processo de formação de um padre. São 10 né? anos, padre. Praticamente são 10 anos, filho. A senhora Eu vou inicia eu vou falar estudo, todo o processo aqui para vocês perceberem um Sim. pouquinho a que seriedade. a seriedade que a igreja leva em consideração isso, né? E quando a gente decide entrar no seminário, depois que a gente faz o processo vocacional que acontece antes de você entrar no seminário, a gente tem um ano ainda dentro do seminário que chama propedêutico. O propedêutico, a própria palavra diz, né, do Aristóteles, né, algo que vem antes, prepara para algo que vem depois. Então é um ano de propedêutico ainda para você se adaptar àquele estilo de vida, que às vezes é muito diferente do que você estava acostumado em casa, numa cultura com a sua família. Então ela acaba mudando algo dentro de você também. Você tem que ter um processo, um tempo para você se adaptar também nisso daí, nessa Até mesmo vida porque diferente. talvez pode ser que é ali também que vai separar assim algumas pessoas que podem ter essa vocação, mas a hora que chega lá e fala, não. Isso, é essa esse vida não é momento. para mim. Exatamente, mim. eu falo assim, não, eu não consigo isso. Então é um tempo também que serve para a gente entender. É uma, vamos assim dizer, é uma ponte, né? Que você está passando essa ponte. Você pode voltar, você pode continuar. Mas assim, dentro do processo de formação, até o final você pode ter essa possibilidade de falar, não me achei, não me encontrei mesmo caminhando, então eu posso retornar, eu posso deixar. O senhor pode recuar, não é isso? Cheguei à pode. conclusão que dentro dessa disciplina não me cabe, o senhor pode... Exatamente. Perfeito. Então, assim, dentro desse ano. E depois a gente vai para a faculdade fazer filosofia. Então a gente faz filosofia, a gente começa a fazer filosofia. Então eu sou filósofo, né, formado, e depois que a gente faz a filosofia, a gente faz a teologia. Sim. Então, vai contando, um ano de propedêutico, né, depois eu tenho 3 anos que eu fiz a filosofia e 4 anos de teologia. São 8. Né, já são 8 aqui. Né? Depois que a gente faz a teologia, né, que a gente passa o processo de formação, isso a gente já morando dentro do seminário, né, dentro da casa e já tendo também todo uma convivência ali dentro com as pessoas também, os outros é interno, também, né, no caso. Interno, aí depois que a gente passa esse processo, aí a gente então vai para uma paróquia. Isso acontece na nossa diocese, eu não sei, às vezes tem uma diocese ou outra que isso varia, né, mas a nossa diocese, que é de Jaboticabal, né, ela tem esse processo, esse procedimento, né, para ajudar nas transições, né. Por exemplo, o propedêutico é uma transição da sua vida lá cotidiana para uma vida religiosa. E depois, dentro do seminário, você está fazendo uma transição também para a vida do padre, né? Então, depois de tudo isso ainda, a gente, depois que termina a parte de estudo, a gente vai morar numa paróquia com um padre, vai passar ali um ano com ele. Como se fosse o estágio. Como se fosse, certa estágio, não forma. digo estágio, mas assim, Porque a convivência. a convivência é a na prática convivência na real. prática, Como é o exatamente. médico, é a residência. É isso, A residência, mais ou menos, seria isso, mais ou menos seria. isso. Porque o estagiário ele não faz nada, né? Ele fica olhando, né? Mas ali já é um processo de convivência mesmo e já trabalhando junto, né? Para ver como que é isso. Porque o padre ele tem uma vida solitária também, Sim, né? sem dúvida. E ele tem que saber lidar com isso, né? Porque senão a gente sabe o que acontece. Tem muitas coisas aí que aparecem aí na mídia de vez em quando que acabam, né? Até distorcendo um pouco o caminhar da igreja, as pessoas desacreditam, né? Então, por isso, Depois a gente então, vai tocar precisa ter esse tipo de situação. Sabe, padre, porque eu percebo assim, o ser humano, ele vê muito no padre um santo. Né? E não é bem assim, o padre é um ser humano. Como todos né? nós que somos batizados pela nossa fé, nós estamos num caminho de santidade. Sim. O padre também está fazendo esse processo, esse caminho de Evolutivo. santidade. Entendeu? Sim. Então, assim, ele ajuda as outras pessoas também a se encontrar nesse caminho de santidade, mas ao mesmo tempo ele também também quer se busca o processo de santidade Sim. dentro dele. E ele vai se realizar isso no estado de vida. É por isso que a gente está falando agora aqui. Então, o estado que eu escolhi para mim viver o meu processo de santidade é o de ser padre. E aí muitas pessoas dizem, o padre não casa, o padre não é isso, o É o padre é celibato aquilo. do E aí padre. colocam isso como, às vezes, algo ruim ou um empecilho, né? Diante de uma cultura que a gente vive, né? E que muitas vezes é uma cultura erotizada, né? Que a gente percebe Totalmente. que aí parece que a definição só vai por essa linha, né? Sim, Mas, total. enfim, é o estado de vida que a gente define dentro de nós para nos realizar. Ao contrário, talvez uma pessoa que case e tem um estado de vida matrimonial. É o estado que também ela escolhe para ela viver a santidade junto. Deveria.
Muitas famílias a gente percebe que fazem isso, né? Mas a gente percebe assim, quando a gente fala de família também, as distorções que acontecem, as trocas de valores, as inversões de valores, acabam que vão danificando, vão prejudicando, e aí a gente percebe que aí compromete o processo de santidade dentro do estado de vida que eu escolhi viver como uma pessoa, e ali de repente acontece tudo ao contrário, né? Também deveria ter um processo de discernimento mais apurado, né? Porque eu falo, é mais um dado cultural. Parece que todo mundo que nasce tem que casar, né? Às vezes não tem aquela questão, às vezes você não tem perfil para casar, você não tem perfil para morar com uma pessoa, porque você vai acabar prejudicando a pessoa e se prejudicar. Com certeza. Entendeu? Então, e prejudicar depois envolvendo filhos. Ótimo, e aí depois vem as outras consequências, que a gente sabe muito bem disso, né? Mas só para a gente saber, assim, aí depois desse processo todo de estudo que você passou, eu queria saber um pouco mais para a gente chegar até nos dias atuais, que tem bastante assunto aqui para falar com o padre, mas qual foi nesse processo todo, como tudo na vida, a gente tem um momento que a gente mais acha difícil. Para ti, qual foi, assim, esse processo mais difícil? Foi o quê? Talvez, às vezes, exatamente se abdicar de algumas coisas, ficar longe de familiares. Por isso que aquele... Até que a família não, mas aqueles 4 anos de discernimento que eu fiz antes de entrar. Porque é um momento de você deixar tudo. Entendeu? É aqui que é a questão. Que é o mais, vamos assim dizer, difícil. Então, eu já tenho tudo isso e agora eu vou deixar tudo isso para começar uma coisa nova. Entendeu? Eu acho que para todas as pessoas isso também, às vezes, pode ser um ponto bem difícil. E não por apego, mas por você ver uma coisa assim, clara e distinta já na sua frente, como diz Descartes, e você dar um salto na fé e andar deixando Deus te conduzir. Sim. Então aqui precisa de fé. E não é uma questão racional, simplesmente. E muita renúncia, né, padre? Muita renúncia. Sim, você tem... Para toda escolha... Sim. Né, ditado, a gente tem que renunciar, né? Se você escolhe um, você renuncia o resto. O resto, verdade. Entendeu? Então é assim a vida. Então eu percebo assim, esse foi um período que foi assim, para o decidir. Bom, vou deixar o trabalho, pedir as contas, tenho amizade com meu patrão antigo até hoje, então às vezes a gente conversa, então tenho convivências assim, né, com as pessoas, né? E aquele passo de dar, né, de uma coisa clara para uma coisa obscura, aí que eu falo, teve a dificuldade racional, mas aí você precisa da fé para você dar o passo. Então, eu acredito que foi ali, né, essa pergunta que você fez para mim. Sim. E aí, depois, sim, só para finalizar, né, a gente parei na parte que a gente vai, então, ficar aquele ano, né, que já é o 9º ano, né, da formação ali, para morar junto com o padre, e depois que você passa por esse processo, aí você faz o pedido para o bispo da ordenação, que você quer dar esse passo. Aí o bispo, né, junto com o conselho dos padres, eles decidem e aí marca-se a ordenação. Você se ordena diácono, que é o 1º grau da ordem, né, e depois você se ordena padre, né? Então, aí, nesse caminho aí, dá 10 anos aí de caminhada até você chegar a ser padre, né? Mais ou menos, né? Porque eu falo, porque às vezes tem pessoas que precisam de um discernimento maior. Então, às vezes, elas vão para o seminário, aí elas dão um tempo, aí tenta pensar de novo, retorna, entendeu? Tem pessoas que, às vezes, passam até 15 anos fazendo isso, entendeu? A gente vai estar dando uma continuidade nisso, mas eu queria falar com o Sr. Rinaldo. Sr. Rinaldo, porque, de certa forma, a gente vai até tocar nesse assunto, porque hoje são 2 pessoas de religiões diferentes, mas o Sr. Rinaldo, todo mundo conhece em Pitangueiras, é babalorixá, mas pegando o gancho do que o padre estava dizendo, Sr. Rinaldo, o senhor também, inclusive recentemente nós conversamos sobre isso, porque o senhor também se abdicou de muitas coisas, porque eu falo, né, o babalorixá, o pastor, o padre, também de certa forma é muita dedicação aos fiéis, às pessoas que ali frequentam, né, o templo religioso, e acaba sendo psicólogo, eu falo pro Sr. Rinaldo, porque são pessoas que vão ali com problemas, que vão ali e tal, e assim a casa vive cheia. E esses dias eu falei com o Sr. Rinaldo sobre isso. Sempre tá cheio durante a semana, Sr. Rinaldo, mas nos finais de semana
né? Que exatamente as pessoas pegam e vão se divertir, vai pra festa, ou vai pra casa, ou tem a família, tal, tal, tal. É a época que mais o Sr. Rinaldo fica mais sozinho, né, Sr. Rinaldo? Mas é uma escolha que o senhor fez também, exatamente, né? De ser uma pessoa que está sempre ajudando ao próximo, mas é uma renúncia, de certa forma, também, não é, Sr. Rinaldo? Também. Quer dizer, eu resolvi não me casar. Poderia ter me casado, porque realmente dentro do afrodescendente não tem nenhuma proibição com a questão do casamento. Mas fez uma opção minha de falar, não me ver casado, não vou me casar. E realmente, no final de semana, então, eu tenho ali o pessoal que é mais direto comigo, estão comigo, estão. Mas cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento. Então, é aquele momento que eu falo que é necessário o meu recolhimento, mais reflexão. Eu falo aquele momento de você estar mais conectado com o sagrado. E eu não sinto isso como solidão. Eu acho que é uma solitude que para mim é até positiva, porque é necessário a gente refletir tudo o que ocorreu na semana, porque geralmente as pessoas nos procuram num momento de desespero, num momento que a pessoa quer ouvir uma palavra, e a gente está sempre ali disposto, está sempre, graças a Deus, está sempre ali pronto para dar uma palavra, para dar uma força. E nem sempre a pessoa é da minha religião. Às vezes a pessoa tem um outro segmento religioso, mas aquele momento, a disponibilidade que ela encontrou foi ali com a minha pessoa. E por que não atender? Por que não acolher? Vamos acolher, vamos dizer, e dizer, meu filho, você tem que realmente ter um caminho que te leva a Deus, seja dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, seja dentro do afrodescendente. Então eu falo assim, que é uma filharada por esse mundão lá fora, e que isso nos complementa, nos ajuda. Agora, esse momento, eu não vejo como solidão, não. Eu vejo como solitude mesmo, para que a gente se autorrecicla, se fortalece, né? Porque é onde nós renunciei para esse encontro, dentro da minha condição de sacerdote, dentro da religião afrodescendente. Então, é o que eu digo, é um momento de reflexão, e é necessário. Tem hora que a gente precisa se reciclar, mas não solidão. Solidão, não. Pessoal que nos vê hoje, né, no programa, você está vendo que é mais que especial, todo mundo conhece, já falei, né, o Sr. Rinaldo, que tem um templo religioso na cidade de Pitangueiras há mais de 35 anos, né, é o Babalorixá. Estamos recebendo aqui hoje um padre. Então, para vocês verem o seguinte, que eu acho muito bacana isso, e quero tocar nesse assunto com o padre, quero saber da opinião dele, né. Hoje se fala muito em intolerância religiosa, né. Hoje, infelizmente, existem muitas brigas. Na verdade, o mundo todo está dividido de todas as formas, né? Politicamente falando, e também nesse lado religioso. Então, está tendo uma certa intolerância, que muitas das vezes vem exatamente de quem não deveria. Eu vou dar um exemplo aqui, padre, igual de um time de futebol, né? Eu acho que os próprios dirigentes, né, os diretores dos times de futebol deveriam ser exemplo, e muitas das vezes eles que são o contrário, que acaba passando isso para a torcida, e a torcida acaba levando para os estádios, e o que é ruim. Mas na questão religiosa, a gente vê hoje, né, muitas pessoas, através das redes sociais, fazendo ofensas. E eu digo de maneira geral, pessoal. Tanto ofendendo a padres, ofendendo sacerdotes, pastores, igrejas. Então, assim, eu sou da igreja tal, então a outra para mim não presta, e quem vai lá também não presta, e assim vai. Só que eu vi, Sr. Rinaldo, recentemente, me perdoa que eu não me recordo agora o nome, de um padre lá de Salvador, porque Salvador, todo mundo sabe, né? Lá tem 365 igrejas, né? Uma para cada dia do ano. Se não me engano, 367 no período que eu vivi ali. Esse padre que o senhor está falando é da Igreja do Senhor do Bonfim. Eu vi também alguma coisa. Exatamente, ele falando de maneira positiva, porque também Salvador é conhecido também como o berço, né, da religião afrodescendente, e falando que dá super bem e que respeita. E é isso que eu queria trazer com o padre aqui. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão, né, da gente realmente se respeitar uns aos outros, né, essa intolerância? Qual é a vossa opinião sobre isso? Eu vejo que muitas vezes é falta de conhecimento, né? Renato, a gente conversou um pouquinho sobre isso, tivemos a oportunidade de Então, nos falar. Quando eu fui convidar o padre, né? Eu fui todo receoso. Eu digo, meu Deus, será que ele vai achar que isso é uma ofensa, que eu estou sendo ousado, né, padre? Eu cheguei assim, que nem cachorro quando cai do cabelo da mudança, todo. Aí eu falei, pra que isso aí? Não foi verdade. Não é? Exatamente. Pra que isso aí? Eu acho que, assim, a religião, ela tem que nos humanizar. Se ela não nos humanizar, aí eu acho que a gente está indo no caminho errado, né? Para começar a dizer assim, né? Porque aí eu vou falar do pressuposto da minha fé, né? Cristã, católica.
Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê o homem, a gente vê o ser humano ali. E tudo aquilo que ele fez, ele ensinou, entende? E para mim, se eu olho para uma situação dessa, se eu vou desumanizar uma pessoa, se eu vou tirar a dignidade dela, se eu vou desrespeitar ela, eu estou indo totalmente contra aquilo que o meu mestre me ensinou. Meu mestre, na minha crença, ele é Deus, entendeu? É Deus, Jesus Cristo. Então, eu vejo assim, a intolerância religiosa, ela acontece pela falta de conhecimento, é mais pela ignorância, entendeu? Às vezes de entender que cada pessoa, ela faz um processo na vida dela. E talvez aquele processo da vida dela vai fazer com que ela pegue aquele caminho ali para que ela se humanize. E para nós, assim, em situação de fé e mesmo de teologia, quanto mais a gente se humanizar, quanto mais a gente se aproximar daquilo que Jesus Cristo nos revelou, mais a gente se diviniza. Ou seja, mais a gente deixa Ele nos salvar, porque Ele é o Salvador. Por nós mesmos, nós não nos salvamos. Sim. Então, a nossa fé vai diante disso. Deus vem ao nosso resgate. Deus vem ao nosso encontro. Ele nos abre a possibilidade da eternidade, desde que a gente, então, se abra para a graça dele, para deixar ele também concluir essa obra que ele começou dentro de nós. Na criação, né, com o desejo de a gente existir, o amor que ele tem por nós, né? E os próprios documentos da igreja mesmo, né, com o Concílio Vaticano II, que nós temos, né, nos ensinam sobre as sementes do verbo. E quando a gente fala do verbo, a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de Jesus Cristo. E Deus, desde quando criou a gente, Ele colocou essas sementes. É como se fosse o selo. Ele te criou, Ele te colocou um selo. É meu, é da minha obra. Entende? E ao longo da vida, cada pessoa, dependendo da sua cultura, ela vai tentar se encontrar com Deus, de alguma forma. Entende? E quando ela, até mesmo, né, com todo respeito aos ateus, mas também, assim, posso dizer também, né, que há uma busca também dentro de si, né, e mesmo que negue a existência de Deus, mas há uma busca dentro de si. E no fundo, existe algo de divino ali, né? Então, veja, quando a gente fala de intolerância, a gente está falando desse sentido de falta de humanidade também, né? Porque aí a gente vai para os outros âmbitos que você citou, político, né? Como diz o ditado, de futebol, de religião, de política não se discute. Por quê? Quando não existe uma coerência e uma possibilidade de diálogo, para que tenha diálogo tem que ter conhecimento, então você vai se abrir para a violência. Aí é intolerância. Mas quando você passa a conhecer um pouquinho mais as coisas, você passa a escutar um pouco mais a experiência do outro, que é humano como você, eu acredito que aí a gente poderia superar um pouco essas questões. Né? E aí a gente vê o mundo em guerra, a gente vê o nosso país polarizado, e aí a gente vai vendo, vamos assim dizer, o impulso das massas, que muitas vezes são manipuladas para que aconteça talvez intolerâncias que cheguem à violência. Sim. Entende? A gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, quando você vê lá alguém lá numa mesquita e destruir, ou numa igreja cristã e destruir, né? E a gente vê às vezes aqui... É um eterno conflito, né, padre? Uma coisa absurda. É que eu falo para você. Então, às vezes a intolerância está mais ligada a esse tipo de situação, e que é manipulado, entendeu? Eu acredito mais assim, sabe? A intolerância, geralmente, ela é manipulada por algo e um interesse também. Ela não fica só dentro de um coração de uma pessoa só. E a gente conversava um pouco isso na vinda para cá. Foi exatamente, estava falando. A gente estava falando disso. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela não tem coragem de fazer algo sozinha. Mas quando ela está envolvida com outras pessoas, ou no anonimato, que às vezes a rede social dá para ela a possibilidade, então ela age dessa forma. Se rebela. Então, aí é que a gente fala, aí é algo que às vezes, quando, vamos assim dizer, não tem uma lei ou algo que rege, a pessoa precisa disso para ela poder se comportar. Ela não consegue ser livre. Então ela precisa de algo para falar para ela o que ela tem que fazer ou não fazer. E aí acaba gerando isso tudo dentro. Quando você tira isso, e a gente estava falando até mesmo daquela catástrofe que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? E as pessoas passando necessidade, estão aquele transtorno, está todo em estado de calamidade, de repente você tem gente saqueando loja,
De repente você tem alguém ali levando vantagem, alguém usando a mídia social também para poder angariar dinheiro, e aí depois não é para aquele fundo, é para ela mesma ou para outra coisa. Então, vê, aí são os oportunistas. Então, vê, tem tanta coisa ligada, mas isso tudo, eu repito, é o que eu falava no final, é cultural. E para a gente conseguir, vamos assim dizer, tentar mudar um pouco esse dado cultural que a gente tem, inclusive aqui dentro do nosso país, mas assim, um dado cultural de uma forma geral também, né? É coisas que levam muito tempo e a gente precisa fazer aos poucos. E se a gente não faz aos poucos com aqueles que nós temos mais contato perto da gente, aí a gente não teria uma mudança, vamos assim dizer. E fica difícil, né? Porque nós acabamos não tendo, mesmo pelos nossos órgãos governamentais, um projeto. A gente acaba não vendo um projeto para isso, né? E às vezes também, padre, como lá acontece comigo, às vezes a pessoa que é ali, ela tem uma postura que é dela. Não é uma postura que o padre ensinou ela a ter ou que eu ensinei ela a ter. E essa postura, ela aflora, ela põe para fora de uma maneira, e aí a pessoa vira e fala, mas é isso que a tua religião ensina? Meu exatamente. Deus. Né? A religião pagando pato sempre. Isso. Mas aquilo não é religião, é a pessoa, é a essência da pessoa, ser do bem ou ser do mal. Eu até posso dizer, mas assim, pode até causar um estranhamento, né, nessa palavra que eu vou usar, mas quando se fala muito da hipocrisia, né, que às vezes fala a hipocrisia da igreja, a hipocrisia daquele que tem fé, que tem religião, mas não se vê a hipocrisia da sociedade. Que essa é a maior, padre. Que aí é uma questão assim, geralmente a gente fala do outro aquilo que a gente tem dentro. Sim. Entendeu? Nós apontamos aquilo que realmente pensamos, né? Exatamente. Nós vamos enxergar no outro aquilo que nós somos e ainda criticar. Isso, exatamente. Porque a gente às vezes não aceita aquilo que está dentro da gente. E a gente busca transparecer isso, transportar para o outro, né, algo que está dentro de nós. Né? Isso é a questão da psicologia, né? Mostra muito isso daí. Eu tinha colocado aqui para falar uma coisa inédita, não é inédita, né? Porque aconteceu sobre os dois papas, vamos dizer, né? Tem até o filme do Fernando Meirelles, né? Dos dois papas. Eu ia falar depois, mas eu vou aproveitar esse gancho aí, que exatamente o padre e o Rinaldo acabou falando aqui, que desse envolvimento acaba misturando, de certa forma, a política, né? E aí que acaba tomando outros rumos. Mas a gente percebe exatamente através do próprio filme, não sei se o padre se assistiu, se o Rinaldo também assistiu, do Fernando Meirelles, que se chama Dois Papas, né? Foi uma coisa, não foi inédita, como eu disse, porque aconteceu no ano 235, depois aconteceu em 1400 e pouco, mas, ou seja, fazia mais de quase 600 anos que não acontecia isso de um Papa renunciar em vida, né, óbvio, e entrar um outro Papa. E aí, naquele filme mesmo, a gente vendo um pouco da história, mostra, de certa forma, que o Gregório, né, hoje o Papa Francisco, e aqui, pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar, não estou defendendo nem A nem B, não. A gente só está entrando nesse âmbito que tem a política envolvida em tudo. Então, no filme mostra, de certa forma, o Papa Francisco, ele tendo, assim, antes mesmo dele ser Papa, um certo, assim, vamos dizer, pro lado esquerdo, da política do lado esquerdo, quando ele estava na Argentina ainda, e até mesmo agora, como Papa, ele não esconde essa admiração dele pela esquerda, tanto é que ele tem mais aproximação com alguns presidentes de esquerda, inclusive do Brasil e tudo mais. E hoje, né, por conta dessa polarização, igual a gente estava falando aqui, a gente vê alguns religiosos se manifestando, né? Tanto padre se manifestando de direita, como teve a última eleição, né, que foi o Brasil dividido aí, Bolsonaro, Lula, teve padre se manifestando ser de direita, padre se manifestando ser de esquerda, e o que eu não acho ruim, porque é o que a gente disse aqui, são pessoas, então tem opinião, tem a opinião deles e tem que ser respeitado. Mas o que eu queria saber do padre e também do senhor Rinaldo, mas às vezes acaba talvez não sendo perigoso, exatamente por você ter ali, né, um grupo de pessoas que te acompanham, e é onde muitos também, assim, né, acaba acompanhando de maneira sem opinião. Queria saber até onde isso, na opinião vossa, Padre Robert, atrapalha ou ajuda, porque é importante, eu acho, você estar orientando seus fiéis a ir para um caminho que, na vossa opinião, é mais correto, mas até onde isso é interessante ou é perigoso? Eu acredito assim, veja, se nós temos um ambiente polarizado,
aí eu vou usar mais da minha filosofia, que eu gosto mais de pensar um pouco nesse sentido. E, inclusive, a minha monografia foi em área política. Quando a gente tem um ambiente polarizado, a gente tem que procurar evitar os dois lados. Como diz Aristóteles, os extremos não são vícios, né? A gente tem que buscar um equilíbrio das coisas, né? Não digo que eu não tenho que ter uma posição, né? A minha posição é clara, a minha posição é Jesus Cristo, é ponto, entendeu? Agora, as pessoas, elas se manifestam, né? Elas têm esse direito, elas são livres também, né, de se manifestar. Eu não vou dizer para a pessoa votar A ou B ou C ou D, entendeu? E, novamente, vai cair na questão cultural. E que, infelizmente, assim, a gente percebe que quando se retira das escolas ferramentas que ajudam a gente a pensar as coisas, vai tudo tendendo para se cair em técnicas. Então, é A ou B, é sim ou não, é 1 ou 0, como na programação. E a gente acaba se tornando alvo fácil para manipulação, entendeu? Então, quando eu falo assim em questão política, né, que a gente teria que ter as questões aí um pouco mais definidas, claras, com projetos, né, enfim. Não estou falando que... Igual, a gente não pode falar assim, todo político é corrupto. Isso é uma mentira também, entendeu? Todos têm ali possibilidades de fazer o bem, entendeu? Existe uma corrupção que é humana e que é um dado cultural. Igual eu falei, nós estávamos falando aqui do Rio Grande do Sul, agora há pouco aqui. Está enculturado lá. A pessoa, tipo, é uma pessoa de bem. De repente, ela está lá roubando. Exatamente. Ela está lá roubando, entendeu? E ela, tipo, ela foi impulsionada por alguma coisa e foi lá e roubou. Entendeu? Então, assim, como que a gente vai olhar uma questão política sem também levar em consideração isso, que também tem as falhas? E quando a gente fala da igreja, está falando da igreja, do Papa, né? O Papa, eu acredito que ele é, vamos assim dizer, receptivo com todo mundo, né? Não vejo ele ter bloqueado alguém para chegar perto dele, não tenho esse dado, né? Porque às vezes fala mais da questão esquerda de ter visto o Lula, Dilma, ter ido mais perto dele, talvez o Bolsonaro, não sei se chegou até ir até ele, né? Então não sei isso, mas assim, independente disso, né? Independente disso, o que eu vou talvez indicar para as pessoas é que elas olhem assim o estado de vida da pessoa, como ela age, o que ela faz, entendeu? O que ela pode oferecer, porque aqui que eu acho que é uma questão de conscientizar politicamente as pessoas, é ver quais os projetos que essa pessoa tem. Porque a dificuldade, às vezes, das pessoas é que agora nós temos mais possibilidade, por causa mesmo da internet, que todos os candidatos, eles, de certa forma, eles têm que colocar lá o projeto que eles pensam, né? Daquilo que eles querem executar, se eles forem eleitos. Então, eu acredito que, assim, orientar mais as pessoas para elas poderem ver o projeto da pessoa. Isso. Ter um contato mais perto da pessoa, para depois ela poder ir lá e cobrar. Não fazer igual fez no começo do ano, lá de quebrar as coisas, por quê? Quem que pagou aquilo tudo lá? Nós mesmos. Então, aí qual que é a lógica de destruir uma coisa que eu mesmo construí? Entende? É isso que eu falo. A intolerância religiosa, ela entra também diante desse dado que a gente tem, que parece que é uma coisa que manipula. Entendeu? A gente às vezes não tem noção de quem está manipulando. Mas existe. Com certeza. Existe algo ou alguém que, de certa forma, leva vantagem diante disso. Então, tem um interesse. Assim como a gente dizer assim, por que existe guerra no mundo? Bom, para não ter mais guerra, então vamos fabricar mais armas? Então, quer dizer, tem essa questão também, com todo respeito. Aí, pode ter alguém aí vindo que é fabricante de arma, mas sei lá. Mas a gente percebe que quando se tem esse tipo de coisa, a gente está instigando também esse tipo de indústria. Como a gente olhando, mas, por exemplo, a parte estética. Hoje a indústria de estética também está, né, às alturas, né? Mas também porque é uma busca de um padrão humano de corpo, de afeição, entendeu? Um descontentamento quando a gente não entra dentro desse padrão, e aí gera toda essa indústria, né, que vai, né, fazendo toda essa manipulação aí, não só na parte, vamos assim dizer, de agir das pessoas, mas na parte psicológica, emocional e tudo mais, que aí a gente pode falar depois de depressão, tudo, porque eu não consigo aquilo que, né, tá se pedindo para que eu seja, e a pessoa esquece de buscar aquilo que ela deve ser, entende? Então, vê assim, essa questão política do Papa, né, ser receptivo e tal, eu acredito que ele seja receptivo com todo mundo, né?
Agora, eu não sei, né, se tem algo aí que é fora do meu conhecimento. Né? Não, depois eu até posso falar, mas realmente no próprio filme mostra isso de maneira até declarada, né? Antes mesmo dele ser Papa, né? Na Argentina, na Revolução que teve na Argentina, do militarismo da Argentina, ele se posicionou como sendo de esquerda. Mas é isso que eu queria dizer, e vou aproveitar o Sr. Rinaldo, por ser um ano eleitoral, né, Sr. Rinaldo? Sim. É um ano político importante, né? São as eleições municipais. Queria saber um pouquinho da opinião do senhor, que inclusive talvez vai ser pré-candidato, né, a vereador lá em Pitangueiras, mas antes mesmo de ser pré-candidato, o senhor é um cidadão, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância que o senhor vê exatamente dos líderes religiosos, mas também de toda a população, igual o padre disse, de fazer essa análise dos candidatos, né? Não somente dar uma olhadinha no currículo dele, vamos dizer assim, aquele ditado que o pessoal fala, puxar a capivara, né, Sr. Rinaldo? Puxa a capivara do seu candidato, porque hoje todo mundo, nessa época, se veste com uma máscara como sendo maravilhoso. Então, vamos lá, vamos puxar a capivara do meu candidato, vamos ver as propostas, igual o padre disse, para fazer uma análise verdadeira do que ele vem trazer de positividade para aquela sociedade, para aquele município, para aquela cidade, né? Sim. Eu digo também, só complementando, se possível, e assim, como é um âmbito dentro da cidade, você também ir conversar com o candidato, conversar com a pessoa também. Dá essa abertura, né, essa padre? abertura, entendeu? Também, olha, eu tô vendo seu projeto aqui e tal, mas como é que você vai fazer isso aqui? Sim. Entendeu? Tem que ter Para não esse cair tipo no de conto da conversa. carochinha, né? Porque de repente entendeu? são umas coisas absurdas, Então né? é isso. Então o que isso... E aí a questão assim, aí a gente não vai num âmbito simplesmente religioso. Porque senão esse aqui é o pastor, esse aqui é o padre, esse aqui é o do... Chamado Pai de Santo. Então quer dizer, aí... então se ele ganhar, ele vai fazer tudo para lá. Pra lá, não, isso. ele tem que olhar o que ele vai fazer de bem para a sociedade. Em geral. Para as pessoas, né? Então, se ele tem algo só que é muito fixo e específico para uma coisa, então é meio complicado, porque é uma tendência também que a gente está olhando aí, entendeu? Já estamos passando por uma análise política. Né? A questão aqui era outra, né? Acaba tudo virando vamos política. depois mudar esse assunto aí. Né? Sim. Mas assim, só para terminar, a questão aquela questão das minorias, enfim, e acaba especificando tanto, e acaba às vezes esquecendo que a sociedade ela também é um todo, né? E a gente tem que ver também o bom andamento de um todo, né? E não só simplesmente um ou outro, né? E isso é assim, vamos dizer, o grande desafio para você gerenciar, assim, por exemplo, uma cidade, um país, enfim, o mundo. Mas depois a gente mudar, eu queria que o Sr. Rinaldo falasse, mas depois a gente... É bem delicado isso, né? Porque eu acho assim, o livre-arbítrio está dentro de cada um, qualquer liderança religiosa, mesmo como você falou do Papa Francisco. Eu tenho visto, às vezes, o posicionamento dele, mas eu não acho que é ser esquerdista. Eu acho que é um posicionamento dele como homem, primeiramente. Como chefe da igreja, ele situar, orientar, como eu tenho a minha opinião, o padre, o senhor, enfim, assim. Agora, o que ocorre? Há muita falsidade de uma pessoa pregar uma situação que você está nítido que não é aquilo que ela está pregando. Então, ela passa uma informação política que é inadequada, que uma pessoa que tem um pouquinho mais de cultura vai ver que aquilo não condiz com o que a pessoa fala. É aquela história, falar até papagaio fala, mas eu quero ver fazer. Então, eu não consigo ver muito essa questão, esquerda, direita. Eu acho que tem que ser o que é bom para um todo, para maior número da comunidade. Perfeito, Rinaldo, tá vendo? Aí é que a gente fica, quando a gente fala esquerda e direita, a gente está Já lá, tá, de certa a gente já forma, está polarizando. dividindo. E Já aí tá é dividindo. uma questão também lá da filosofia de Hegel. E nós vamos voltar lá em Hegel, lá no idealismo, no absolutismo. Então, isso está emprenhado dentro da política, né? Vamos assim dizer, existe, uma certa forma, assim, uma política antes de Hegel e depois de Hegel, né? Na filosofia. Mas é interessante porque a gente também quer olhar, né, aquilo que simplesmente, vamos assim dizer, o que eu tenho que a mídia foi lá e me mostrou? Aí mostrou lá o Papa e o Lula e a Dilma e o Fulano. E eles mesmos também acabam tendo interesse de poder ir lá para ter uma imagem, né, e usar daquela imagem, né, com todo o respeito, né, a eles também, né, não quero desumanizar ninguém.
né? E aí a gente começa a querer ver só aquilo que tem ali no foco. Mas e o que tem por detrás disso daí? O que está acontecendo por detrás disso daí? Então, é a questão que nós falando. Porque É uma ter essa consciência aí, olha, um pouquinho mais que você começa a pensar, você fala, mas por que tá lá? Mas por que tá fazendo isso? E por que a mídia tá mostrando isso? Exatamente. Questionar. Quer dizer, o que é a direita? O que é a esquerda? O que é bom para mim? O que é bom para ti? O que é bom para um todo? Né? Então nós temos que ter essa consciência. Eu acho que a questão de esquerda, direita, isso, aquilo, eu não consigo ainda ver essa separação aí, o joio do trigo dentro do Brasil. Né? Eu acho que tem um discurso muito bonito de direita, mas pratica? Tem um discurso, de repente, horroroso de esquerda, mas é real? Então, há muita manipulação. Então, eu creio que realmente nós devemos analisar com muito cuidado, com muita cautela, principalmente se a gente for dar uma palavra, uma orientação, para que cada um chegue no seu contexto, porque cada um já tem uma definição política, porque cada um segue e acha que ele é um super gênio da política, mas às vezes tem que tomar cuidado com o super gênio da política, porque ele vai levar para aquilo que ele acredita, ou para aquilo que tem de bom para acontecer para ele. Você nunca sabe o que tem atrás da cortina ou debaixo do tapete. Então a gente tem que ter, assim, mesmo pensando no todo, né? E é isso que eu Exatamente, não, porque assim, a gente percebe que quando né, a gente começa a pensar um pouquinho mais, a gente se afasta daquele ambiente ali para poder enxergar melhor o que está acontecendo. Sim, né? sim. De longe se vê melhor. Exatamente, Né? exatamente. Porque é que nem o senhor falou, imagina cair na era do absolutismo, que são épocas que a gente já sabe como que é, já sabe todo esse resultado. É só ler um pouquinho, né, procurar. Mas vamos acreditar realmente num Brasil melhor. E eu melhor. sempre falo, qual que é uma métrica que a gente vai poder ter para poder, assim, definir, talvez, assim, tentar acertar e não errar? É a gente tentar olhar um pouquinho assim, isso que eu estou falando. Isso humaniza? Eu acho que essa que é a questão. Isso humaniza ou isso desumaniza? É muito fácil, você coloca na balança. Sim. Isso aqui vai, o que isso aqui vai fazer com que as pessoas se humanizem mais? O que isso aqui vai fazer com que a pessoa se destrua? É aquela história, padre. O que é ilegal às vezes não é imoral, e o que é imoral não é ilegal. Então vamos fazer um contrapeso aí para poder definir. Cai tudo que a gente está falando aqui da questão da intolerância religiosa. Sim, tudo. É a mesma coisa, filho. Porque, vamos assim dizer, é um pensamento que acaba sendo quase que igual. Quando eu sou fanático por futebol e eu sou capaz de, tipo assim, ir lá e matar um outro, tipo assim, é um ser humano como eu, só porque ele está em outro. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Entendeu? Mas isso é o quê? Tipo, a pessoa está fazendo, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Não sabe. E às vezes é envolvido na massa para fazer a destruição. Sozinha, ela não faz. Sim, é que nem as torcidas organizadas, né? Junto é uma força, sozinho seria outra. Mas vamos seguir nosso raciocínio aqui para a gente não entrar nessa questão além. É porque, na verdade, a né? política, de certa forma, também ela tá, né, na vida de todo mundo. Então, não tem como. Mas eu concordo com vocês. Aristóteles que o homem é um animal político, é um politicon, então não tem como. Exatamente. Enquanto a gente já está aqui um perto do outro, a gente já, de certa forma, está sendo político. Por quê? Com certeza. Porque a gente está dialogando. Sim, né? E aí se perdeu muito esse dado do que realmente a palavra quer dizer, né? A polis, né? A cidade. E aí acaba entrando nesses âmbitos que, assim, desconhecidos, né? Por isso precisa de estudo. Sim, e se procurar culturalmente, né? Ter conhecimento, não viver na ignorância. O estudo é realmente a grande base sólida para uma educação vamos deixar melhor. ele fazer o negócio aqui, senão a gente vai... Não, nós estamos fazendo, imagina. E realmente, só para finalizar essa questão política e tal, é o que eu prego aqui também, assim, exatamente o que você disse. As pessoas, eu acho que nessa época, igual vai ter eleição esse ano, acontece muito isso geral, tanto no mundo inteiro, né? Brasil, e não é diferente nas cidades. Quando, então, a população escolheu aquele determinado candidato, as pessoas respeitar aquilo e se unir, porque, afinal, estamos todos no mesmo barco. Então, torcer para que aquele candidato faça, porque vai fazer para todos, né? Mas vamos voltar aqui à questão... Nós vamos falar de novo aquilo que nós estávamos falando lá na estrada, da questão do... que a falta faz falta. Faz falta, é verdade. Achei fantástico o que o padre disse. Falta faz falta. E é realmente certo. Vamos explicar, senão vai ficar no vácuo aqui, né? Sim, então, vamos abrir um parênteses aqui, né? Assim, que a gente estava falando aí, né?
a questão de, por exemplo, você disse que se um ganha, o outro perde, e aí quando os que perdem, aí eles não conseguem abrir mão, e aí eles fazem algo de, né, de desacreditar naquele que ganhou, e aí trabalha contra, e aí acaba, né, causando assim, um transtorno e a polarização aumentando, né, vamos assim dizer, né? Eu falava pro Rinaldo que assim, a maior parte da nossa vida, as coisas elas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Não. E desde pequeno, e felizmente assim, a gente conversando, tentando fazer uma análise de geração, ele com o cabelinho mais branco e eu ainda não, mas já caí nos cabelos, e as pessoas mais novas aí, as gerações mais novas que vêm chegando, a gente percebe assim que quanto mais para trás a gente vai andando na história, mais assim dificuldades foram tendo as coisas. Não que hoje não tenha dificuldade, né? Mas sim, até mesmo acesso à comida, à água, até essas necessidades que muitas pessoas lá atrás passaram uma dificuldade, uma fome, tiveram falta, não tiveram tudo o que queriam, entendeu? E hoje, de repente, você vê assim, criações, assim, a criança chora, eu dou tudo, eu não quero que ela fique ali, então sempre tem tudo à disposição, né? E aí a gente começa a pensar as faltas de valores. As faltas de valores, elas acontecem quando eu tenho tudo, então eu vou valorizar para quê? Eu tenho tudo. Quando eu tenho falta de algo, então eu valorizo o que eu tenho. Por isso que eu cheguei falando com ele, a falta faz falta. Na nossa vida, a gente precisa das faltas. Entendi, exatamente. Porque senão, o que acontece? Faz a gente dar valores. Exatamente, né? Exatamente. Então, aquilo que eu busco, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu vou conseguindo na vida. Então, quer dizer, isso vai tudo criando valor dentro de mim. Né? Porque eu sei que eu não tenho determinadas coisas, faltam coisas dentro de mim. E assim, a gente vai buscando. E quando eu já tenho satisfação para tudo, então, quer dizer, sim, não faz diferença. Então, eu sou indiferente. E aí, quando eu não... Aí, quando vem a falta, e aí, por exemplo, um não, entendeu? Quando eu queria algo e não aconteceu, aí acontece esse tipo de situação aí que a gente estava conversando. Exatamente. E é sério tudo isso, né? E a gente vê que isso hoje é muita facilidade, né? Para conseguir as coisas. Então o pessoal não dá valor. Tem um ditado, não é, Sr. Reinaldo? Acho que você pode ter me ajudado, que tempos difíceis fazem homens fortes, né? Olha lá. Sim. É isso mesmo. É nesse sentido. É nesse sentido. Quando a gente às vezes não tem passa por algum apuro, alguma coisa na vida que vai te... Quiser até mesmo para você ter fé, né? Naquilo que você está, entendeu? Querendo ali, que melhor, precisa, né? entendeu? Às vezes uma enfermidade, uma coisa que acontece na vida, entende? Aí é fácil a gente entrar em depressão. Sim. Entendeu? É que nem o senhor estava falando, padre, tem um amigo meu que diz que é ateu. Ateu. Certo. Um dia teve uma situação e ele passou por um momento. Hora que a água deu aquela lambada, pelo amor de Deus, me socorre. Eu digo, é ateu. Mas é um pouco assim. Ateu até que a gente não precisa dessa busca, né? É a questão das buscas. Padre, queria fazer uma pergunta. Sim, na verdade, teve uma época, né? De maneira geral, assim, a Igreja Católica ela sempre foi muito tradicional. E teve um tempo que a Igreja Católica estava meio que, vamos dizer, não é perdendo os fiéis, mas por conta de várias outras igrejas evangélicas que foram crescendo muito, principalmente no final dos anos 80. E aí, então, a Igreja Católica se viu, de certa forma, precisando, vamos dizer assim, modernizar, melhorar a linguagem para trazer, inclusive, de volta esses fiéis. E aí eu me lembro, né, o Sr. Reinaldo também, todo mundo aqui deve se lembrar, aí no Brasil, né, o padre Marcelo Rossi, né, veio com uma roupagem mais nova, com cânticos que já não tivessem, mas realmente se aproximou e acho que foi bacana tudo aquilo que aconteceu, e depois vieram outros padres, então começou a ter uma inovação, vamos dizer assim. É importante, na vossa opinião, que a igreja também, como tudo, né, precisa se renovar, precisa, lógico, sem perder a essência, mas é importante para ti essa inovação que vem tendo na Igreja Católica, que vem acontecendo já, que começou lá por volta dos anos 90 para 2000, né? O que você me fala sobre isso? Isso é o que você tem noção, né? Mas a igreja sempre buscou renovar. Por isso que existe na igreja aquilo que a gente chama de concílio. E existem muitos concílios que já aconteceram na igreja. O primeiro está até na Bíblia, que foi o de Jerusalém, para se decidir algumas coisas lá na época dos apóstolos, quando viam que
as pessoas estavam aderindo à fé, mesmo aqueles que não eram judeus, eles ficavam numa resistência, então houve um concílio para conciliar as ideias, não, todos vão participar, todos vão fazer aquilo, entendeu? Então, é isso. Então, assim, ao longo do tempo, a igreja foi, né, tendo isso. E hoje, por exemplo, você falou anos 90, vou voltar um pouquinho atrás. Hoje, nós temos algo inovador na igreja, que o Papa Francisco mesmo está batendo nessa tecla, que é a ideia de sinodalidade. Os nomes esquisitos, então a gente não estão explica. dentro dos vocabulários, né, de vocês. Mas o que é a sinodalidade? O sínodo, ele quer dizer uma palavra muito simples, é caminhar junto. Então o Papa, ele quer que a gente aprenda a conversar mais, a dialogar mais, entendeu? A entender mais, analisar mais. O sacerdote poder... mais perto da comunidade. Mas para isso mesmo, para poder apresentar a proposta de Jesus Cristo de uma forma que as pessoas possam entender. Então, quando você falava lá da inovação dos anos 90, isso já começou a acontecer em 1964, ali depois que foi passando, depois que passou o Concílio Vaticano II. Quando, de um momento que a igreja estava rezando em latim de costa, e passou depois a rezar nas línguas vernáculas para as pessoas. Entenderam? Mas tem toda uma teologia por detrás de você rezar em latim de costas, porque era o padre que estava conduzindo o povo. Então ele estava de costas, não porque ele ficava de costas, mas porque ele estava na frente para conduzir as pessoas para Deus. Essa era a ideia da teologia. E ele existe. Né? Ele tem um ponto de referência ali como um pastor que está levando as pessoas para Jesus Cristo, entendeu? Sim, as ovelhas de Cristo. Hoje se coloca a ideia do padre, não que o padre está de frente para o povo, que às vezes essa que é a ideia, mas não é que o padre está de frente para o povo. Nós estamos ao redor do altar. O altar é o centro. Então o padre está de frente, mas ele não está de costa para o altar. Você pode ver nas igrejas. Sim. E existem igrejas que já estão sendo projetadas circular. O altar está no centro, porque o altar é dali que sai tudo. É como o Santuário de Aparecida mesmo, né, padre? Ele está bem ao centro. Isso, essa é a ideia do Vaticano II. Então todos estão ao redor do altar. É acolhimento. Entendeu? Exatamente. Então essa é a ideia. Mas não que tira a teologia do padre que está conduzindo. Ele está lá. A cadeira, por exemplo, dele é diferente, justamente para mostrar, olha, ele está ali, é a presença de Cristo ali naquele lugar, o pastor que está ali naquele lugar, conduzindo as ovelhas para o Pai. Né? Então, e por isso que dentro dessa, aproveitar o ganchinho aí rapidinho, né? É que nem hoje, nessa quaresma, por exemplo, né? Nessa quarentena eu vi algumas reportagens, olha, o Papa liberou comer carne, o católico pode comer carne agora, e tinha todo, quando eu criança, tinha toda uma situação de uma proibição. Não podia comer nem ovo, nem tomar leite, era uma coisa toda diferenciada. Tinha tudo isso, principalmente na Sexta-feira Santa. Qual o olhar da igreja hoje sobre isso, padre? Porque é uma coisa que os antigos ainda preservam essa tradição. Mas tudo foi uma isso, tradição Reinaldo, imposta pela igreja ou é uma lenda que o povo cria em cima existe, disso? por exemplo, a teologia da igreja, mas aí existe a religiosidade popular. Que eu falo a lenda que o povo cria. A gente chama isso de religiosidade popular, entendeu? Então, a pessoa pela fé, ela também vai acabando, ela cria, entendeu? Estruturas, algumas norminhas para ela mesmo seguir. E às vezes ela acaba passando isso para os outros. Você acha que seria assim um autoflagelo da pessoa em busca de uma fé ou de achar que ela não digo autoflagelo, né? Que eu acho que aí é uma coisa pesada, parece né? que é meio de sacrifício, de sangue, parece que é uma coisa, mas eu vejo mais assim como algo de penitência para se penitenciar, né? Para poder buscar se encontrar mais dentro de si, para encontrar Deus e ela poder se ali, sentir mais puro. E ela poder caminhar ali, né, para buscar isso, né? Então, e aí, só voltando, acho que na questão da inovação, que a gente ficou com uma brecha aí. Então, assim, cada etapa que a humanidade também foi passando, a igreja também, porque ela é humana também, ela está passando junto com o ser humano. Então, ela sempre está olhando tudo isso. Às vezes, demora um pouco para ela poder dizer assim, olha, vamos mudar isso? Vamos fazer tal coisa? Por quê? Porque como a igreja ela está no mundo, ela não só está no Brasil, ela está no mundo. Tem que ser, entendeu? Então, existe uma certa, vamos assim dizer, demora, porque existe o processo de discernimento. Para a igreja perguntar para si, quando eu falo igreja, nós que estamos ali junto, tudo em família, grande família de Deus, isso vem de Deus?
Esse é o discernimento. Isso vem de Deus ou isso não vem de Deus? Porque senão a gente também pode cair no perigo do modernismo, né? Tudo que esses ismos, né? Não no sentido do moderno. O modernismo quando está no sentido pejorativo. E aí achar que tudo que está fora da igreja tem que entrar dentro da igreja. Não dá. Entendeu? E aí não é, você não pode fazer isso. Porque aí você perde a sua essência. Sim, sim. A essência é anunciar Jesus Cristo, a essência é caminharmos juntos. Aí o Papa Francisco vem com essa palavra, que isso já existe na igreja desde sempre, ele só retomou. Entende? Então, muitas vezes, Reinaldo, é a questão da interpretação. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você fez essa pergunta, né, da questão das pessoas que fazem esse tipo de situação, é porque é a questão da interpretação. Os únicos 2 momentos que a igreja pede para não se comer carne é na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Mas existe Entendeu? essa Existe situação isso. real. Só que o que acontece? Tem pessoas que necessitam de proteína, tem algum problema, tem coisa e tal. Mas é assim, a igreja orienta para que aqueles que podem fazer Não o é jejum... uma forma radical. Não. Quem pode, vai fazer. É a questão, a pessoa pode fazer o jejum, então ela faça o jejum, porque aquele momento ele é importante para a penitência. A gente precisa lembrar disso. Né? E a nossa fé, ela passa muito pela memória, né? Que é uma memória que não é muito, assim, às vezes compreendida. Para um bom judeu, talvez ele saiba muito bem o que eu estou falando, né? Porque para um bom judeu a memória ela é viva, entendeu? Mesmo que ele não viveu lá a passagem do Mar Vermelho, ele faz a memória daquilo, né? E ali ele faz real, é igual a gente também. A nossa fé com a missa é real, é a presença de Cristo real que se sacrifica por mim ali no altar. Eu estou lá nos pés da cruz e Jesus está ali me salvando. Então, toda hora Deus está me salvando. Veja, não ficou preso no passado. Então, às vezes tem pessoas que falam, é uma religião de passado. Não, não é uma religião de passado. É uma religião de memória viva. Eu participo, eu participo daquele momento como se eu estivesse lá. Isso é Eucaristia. E é importantíssimo, padre. Claro, tive a oportunidade de assistir muitas missas e gosto muito quando tenho a possibilidade. Não tem como não sentir aquela presença naquele momento. É algo mágico, é algo que qualquer ser humano que está ali compenetrado naquele momento de fé vai se sentir abençoado, aliviado. É uma coisa maravilhosa, né? Não tem como. Então, é um momento de fé, é um momento de renovação mesmo. Eu acho isso que é o sacerdote que tem essa responsabilidade naquele momento mágico, que as ovelhas acompanhem aquele momento de fé, né? Que é realmente mágico. Você já teve, né, Alexandre? Sim. Esse momento assistindo... Uma missa, com certeza, né? Eu sou crismado, eu não cheguei a casar na igreja, mas é o que o senhor falou. Sentir essa coisa gostosa, harmoniosa, né? E uma coisa que eu vou falar do senhor, né? Eu já falei outras vezes. Eu me sinto muito bem na tua presença, né? Eu falo que o senhor tem esse dom de trazer, às vezes, para as pessoas que te procuram, senhor Rinaldo, uma paz de espírito, padre, que eu adoro conversar com o senhor Rinaldo, às vezes que eu procurei ele, né? O senhor Rinaldo, ele tem um escritório aqui em Sertãozinho, né? Que nós só gravamos o programa em Sertãozinho, pessoal de Pitangueiras que não sabe. Então, quando eu vou lá, às vezes, né, senhor Rinaldo, o senhor também traz essa paz. Então, acho que tudo quando a gente fala de Deus, traz essa questão religiosa, é maravilhoso. É a mesma coisa, como uma pessoa vai lá conversar com o padre, a pessoa chega ali tão agoniada e sai tão aliviada, né? A pessoa sai dali leve, com a alma leve. Então é muito importante. E eu percebo esse atendimento que o padre Robert tem lá com os fiéis, com os católicos, e até te parabenizo, porque é muito importante isso, viu, padre? É muito, muito importante as pessoas saber que ela pode contar com o seu sacerdote naquele momento, que ela vai ser ouvida, que ela vai ser acolhida. Faz toda uma diferença. Nossa, o senhor não tem noção como isso é bom. É muito bom. Teríamos aqui, na verdade, muitas perguntas, se o Rinaldo tiver alguma, inclusive, porque são, na verdade, você sabe, né, padre? As pessoas querem saber muito da igreja, coisas que, na verdade, por conta até mesmo da falta de informação. Então, eu acho que a gente vai precisar de um outro programa, se o senhor aceitar, voltar aqui para a gente gravar, inclusive gravar fazendo um ao vivo para que as pessoas participam fazendo perguntas para o padre. Se o senhor Rinaldo tem alguma
pergunta a mais para ser feita para esse programa, que nós já passamos de 1 hora, passa rápido, né, de programa. Se o senhor quiser, o senhor faça, mas depois eu quero que o senhor deixe uma mensagem, não somente para o Dia das Mães que está indo ao ar esse programa, mas também para as pessoas de Pitangueiras que ainda não conhecem, né, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que ainda não foram lá, não tiveram a oportunidade de conhecer o padre, que você está lá. Então, depois você, no final, deixa essas mensagens aí para o pessoal de Pitangueiras. Sim, claro. Eu gostaria só de fazer, na verdade, um pedido para o padre, né? Eu tenho alguns amigos, ainda são até adolescentes. Um menino até com 17 anos, ele esteve conversando comigo esses dias. O caminho para eu chegar até a igreja, ele tem uma vocação, ele acha pelo menos que tem, né? Agora sabendo toda essa estrutura que a igreja tem, todo esse procedimento, qual o caminho para uma pessoa que resolve, eu quero ser padre, eu sinto no meu coração, eu tenho esse desejo? Onde a pessoa procura, de que forma como é o caminho para iniciar? Se engajar numa comunidade. Isso, é o primeiro caminho, porque padre. ela vai fazer o discernimento na comunidade, ela não faz sozinha. E é que eu porque aprendi às vezes com o senhor isso aqui eu hoje, posso ter uma que é ilusão, humano, né, que o senhor eu posso disse. ter uma ilusão também dentro da minha cabeça, Sim. e às vezes não é Deus que está me chamando, sou eu mesmo. Sim, é a tua mente. Então, exatamente. Então, o processo de discernimento ele é feito dentro da comunidade. Então, você está na comunidade, como eu falei, como eu estava lá atrás. Eu comecei, estava lá na igreja, fui fazendo, estava participando, estava perto, porque eu fui acólito, fui coroinha. Isso a pessoa procura um seminário, padre, no caso? Não, tem que procurar a comunidade do qual ela faz parte. Ah. Não existe vocação sem raiz, meu irmão. No caso, tem que ter raiz. Procura a sua paróquia, senão, por exemplo. você não tem como ser padre, você vai ser padre sem raiz. Não tem como. Não, você tem que ter raiz. Por exemplo, minhas origens, eu não posso negar as minhas origens. Nós temos então isso eu tenho também. que ter a minha origem é ali, porque a vocação, geralmente, ela nasce enraizada, ela não nasce voando, assim, que nem um anjinho, assim, não. Não vem na mente, eu vou ser isso, eu vou ser. Ela tem que estar enraizada. E aí vai fazer o processo de discernimento junto na paróquia, com o padre da paróquia que ele mora ali, que ele acompanha. Então o caminho é procurar o padre na paróquia É. E daí começa todo um caminho. Depois vai fazer o caminho. Ah, exatamente. Perfeito. O inicial é você... Porque assim, a vocação ela é natural. Imagina, você tem uma árvore, ela está plantada ali, você está regando, você está adubando, e daqui um pouco ela dá fruto. A vocação é fruto do quê? De uma convivência da comunidade, entendeu? Não existe padre, vamos assim dizer, sem ter a comunidade. É que nem dentro da nossa religião, padre, tem... Às vezes nós encontramos algumas pessoas que dizem, eu já nasci feito. Não existe. Eu digo, pera lá. Eu tenho um receio contra essas coisas. Homem deita com mulher para fazer moleque, não é para fazer santo, não. Então, a nossa religião também tem todo um princípio que, no mínimo, são 8 anos de iniciação. Então. O senhor vai passando como Iaô, depois o senhor vem como Ibame, até o senhor chegar na graduação de Babalorixá, são 8 anos, de 7 a 8 anos. Então, ninguém nasce santo. Então, não é tão simples assim, né? Por isso que eu falei, eu vou me informar, aproveitar essa oportunidade. Então, para você aí, que está precisando, que quer... O caminho é esse, é a raiz. E a raiz está bem ali. Crie raiz na sua comunidade, crie raiz onde você mora, conviva com as pessoas na igreja. É dali que vai sair o discernimento. Entendeu? Sim. O começo é tudo ali. Perfeito, porque é ali que a gente vai ser plantado, que a gente vai ser cuidado, e que a gente vai crescer e que a gente vai dar fruto. A semente vai ser plantada ali. Então, olha, é um ótimo já... explicação, conhecimento, né? Para que. Mas eu ainda queria saber mais um segundo passo. Esse passo, com certeza, né? Você não negar suas origens, a sua raiz, e está ali na comunidade a qual você pertence, independente se você é nascido e criado mas a cidade a qual você está. Mas e depois? Um segundo passo, como qual seria? Eu falei lá no começo da entrevista. Depois lembra que eu falei que eu fiquei você passou 4 anos fazendo discernimento, mas eu já estava na igreja já há muito tempo. O discernimento mais, assim dizer, próximo aí é uma conversa com o padre mensalmente, depois um processo que a diocese também oferece, que aí o padre tem que indicar para mandar para a diocese, que aí vai fazer o outro discernimento mais aguçado e depois para entrar no propedêutico. E aqui na nossa região, muita gente conhece Brodowski. Isso, né? Os seminaristas seminaristas são aqueles que vão ser padre. Eles moram ali em Brodowski, também da diocese, temos uma província. Então, Ribeirão, Jaboticabal, acho que São João da Boa Vista, eu acho que todos ali moram ali, se eu não me engano. Né? E aí tem assim, aí a gente chama de seminário provincial.
onde moram vários seminaristas de várias dioceses aqui. Então, Ribeirão Preto, ela também... os de Jaboticabal moram também com Ribeirão Preto, moram lá em Brodowski. Eu tive o Eles prazer de estudam conhecer lá Brodowski. filosofia, né? Tem lá tudo, né? Então é assim. Mas aí já é o estado avançado que você já está lá dentro Já do está lá seminário. dentro, mas primeiro Exatamente. então é na sua cidade, né? Ficou claro Primeiro isso. você tem que ter esse discernimento, você tem que estar ali. Então o que é? Vida participativa. Por exemplo, você quer ser padre, mas para que você quer ser padre? Eu vim para servir e não para ser servido. Então um primeiro passo de discernimento é ver se realmente eu quero servir ou se eu quero ser servido. Certo. Então se eu quero servir, onde eu vou começar a servir? Na minha origem, na minha casa. Na sua fonte, na sua raiz. Aí que a gente vai começar a analisar o quê? Os bons hábitos, os valores. E ali você também, quando você não tem, adquirir os bons hábitos e os valores. A disciplina. Exatamente, para você depois ser um bom padre, né? Se você for, né, para frente. Ser um grande sacerdote. Maravilhoso, senhor. Perfeito. Fica à vontade. Não, realmente bem. E é o padre deixar uma grande mensagem agora, né, para toda a comunidade, para o Dia das Mães, as mães, né, que está chegando o seu grandioso dia, e uma mensagem aí de fé e esperança, padre. Eu vou agradecer, né, também a presença aqui com vocês, né? Foi muito bom a gente conversar junto aqui, algumas coisas, né? E nós é que agradecemos imensamente a essa oportunidade fantástica de ter o senhor aqui com esse conhecimento, com essa cultura, né? Foi maravilhoso, é maravilhoso. E o pessoal que está nos assistindo também, né, gratidão também, e desejar um feliz Dia das Mães, né, com as bênçãos de Deus, né, e como padroeira lá da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, a própria Mãe de Jesus, né, que foi, né, uma pessoa tão especial para nós, né, e é uma pessoa especial para nós cristãos, porque é a Mãe de Jesus, né, ela que deixou Deus gerar nela, né, o Verbo. Então, que também todas as mães saibam que vocês são geradoras de vida, né, e sendo geradoras de vida, que vocês possam produzir cada vez mais vida. E as que sofrem, eu rezo para que Nossa Senhora possa cada vez mais auxiliar vocês, porque a gente sabe muito bem como é uma dor de uma mãe quando, né, vê, né, a sua casa ou a sua família, os seus filhos, às vezes fazerem coisas que, né, denigrem, né, a imagem, aquilo tudo de valor que foi, né, plantado. Eu dirijo a minha oração também para você, mãe, que sofre com um filho preso ou com um filho que às vezes está aí na droga. Eu rezo por você, coloco no coração de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. E a todas as mães, que o Senhor possa derramar o seu Espírito com muita força, muito amor, para que você também seja essa guerreira que possa superar todas as dificuldades, todos os desafios de ser mãe. Mãe, né, que é tão bom, é um dom de Deus. Valorize isso também, mãe. Valorize, ame seu filho, sua filha, abrace, né? Não deixe passar também esse momento, né? Se seu filho, sua filha tem receio, também chegue e abrace, né? Abrace e ame. E filho, filha, valorize sua mãe. Valorize sua mãe. Né? E aquelas que já se foram, também o Padre reza no coração de Deus para que de lá elas também possam interceder por cada um e por cada uma. Que a bênção de Deus esteja com vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lindo, né, Sr. Reinaldo? Emociona, né? É muito, muito, muito bom ouvir essas palavras sábias e com o dom do Espírito Santo, então nos comove. Muito obrigado, Padre. Agradeço a todos, ao Padre, ao Sr. Reinaldo, um abraço para Pitangueiras, um abraço para Viradouro, que é a cidade do nosso querido Padre, e até o próximo programa, se Deus quiser.